Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso jornal Hora Jurídica desta última terça-feira do ano de 2025, que fica marcado como um divisor de águas na história do judiciário brasileiro. Pela primeira vez, rompemos com uma tradição secular de usar a justiça para anistiar aqueles que atentaram contra a ordem democrática e constitucional. As condenações dos golpistas representam não apenas uma vitória jurídica, mas uma mensagem clara para as futuras gerações. A democracia brasileira não vai tolerar rupturas institucionais. Mas esse momento histórico também nos coloca diante de questões cruciais. Qual o legado dessa postura firme do judiciário para o futuro? A punição vai intimidar os novos golpes? Estamos diante de uma transformação institucional consolidada ou ainda dependemos de figuras individuais? E ainda, como garantir que a separação entre o público e o privado, entre o institucional e o religioso, sejam respeitados na escolha, no momento da escolha de ministro para o Supremo Tribunal Federal? Para debater esses e outros temas fundamentais, Fábio Panunzio conversou com o jurista e professor Pedro Serrano, que nos oferece uma análise profunda, recorrendo até à tragédia grega de Ésquilo, para explicar os fundamentos da política e do direito. Acompanhe até o final, está imperdível. O ano de 2025 foi um ano de consagração para o Poder Judiciário, porque nós rompemos aqui uma tradição de usar a justiça para anistiar aqueles que atentavam contra a ordem constitucional. Fizemos isso com um atraso de muitos anos, né? Em relação à Argentina, por exemplo, foram 40 anos, mas acabamos fazendo. Qual é o legado disso para o futuro? O senhor acha que os golpistas vão se intimidar quando pensarem em golpear as instituições no futuro, pensando no que aconteceu com os golpistas de agora? Olha, eu não sei, isso é muito difícil de dizer, francamente, assim, né? Quer dizer, quando você olha a história, você vê que é difícil. Tem países em que a punição rendeu, vamos dizer assim, inibição de extremas direitas quererem, ou extremistas em geral, quererem, vamos dizer, assumir o poder de forma violenta, tal. Tem países que não, por exemplo, a França pós Segunda Guerra Mundial foi um país que se intimidou na punição dos próprios franceses que colaboraram com o nazismo. Mas efetivamente não houve mais presença significativa de nazistas ou de extremistas na vida política francesa. Agora há por um fenômeno mundial. Mas ali no pós-guerra mundial, no pós-segunda guerra, não se observou nenhum tipo de retorno. Então, assim, falando francamente, eu acho que é muito difícil ter esse tipo de previsão, mas eu acho muito importante a decisão. Para a nossa geração, fala a geração nós que estamos vivos, né? Nós deixamos para quem vai nos suceder uma mensagem muito clara: nós não aceitamos ofensa à democracia constitucional, nós não aceitamos ruptura com a democracia, nós não aceitamos as práticas golpistas que sempre fizeram parte da nossa história. Então, acho um legado que a nossa geração deixa para quem vai nascer. Então, acho isso muito importante. Acho que isso é o mais importante. Não é, para mim, muito relevante se pessoa X ou Y vai para a cadeia, não vai, quanto tempo fica. Isso, para mim, não é tão relevante. O mais relevante é a mensagem histórica, né? E acho que, como tudo na vida, o que não mata fortalece. Se a democracia sair, sobreviver a esse período extremista, ela vai sair extremamente forte na nossa história, o que é muito bom. É uma democracia que está nascendo, tem apenas 30 e poucos anos de existência, desde 88 praticamente. Então, realmente, nós estamos precisando de fortalecê-la, que ela seja uma criança que cresce bem forte, né? Eu acho que a gente pode conquistar isso e, sem dúvida alguma, essa postura que houve esse ano de defesa da democracia pode ajudar nesse percurso. Agora, doutor Pedro, o ano também marcou um novo posicionamento da Justiça, principalmente da Corte Constitucional, e aí eu quero lembrar aqui de modas sucessivas que acometeram o Poder Judiciário, que não foram muito saudáveis para a nossa história e para a história das instituições. Por exemplo, até o mensalão, a gente tinha uma justiça que sobejamente servia para condenar pretos, pobres e prostitutas, como dizia o provérbio. Depois disso veio o mensalão e aí veio a doutrina do domínio do fato, que depois foi superado pelo lavajatismo e, na sequência, o garantismo passou a reinar, pelo menos no plano do discurso. Eu queria saber do senhor
Primeiro, qual a influência dessas modas sobre isso que se constituiu agora? E se, principalmente, se esse resultado ainda fica muito na dependência da existência da disposição de homens, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ou se existe já uma disposição institucional consolidada em defesa da democracia? Sem dúvida alguma, quanto maior a dependência, como você falou, de pessoas, né, específicas, menor a maturidade democrática. Porque, veja, da onde surge a política? Onde é o primeiro registro de surgimento da política? Em Ésquilo, né, na tragédia Orestes, né, em que a deusa Palatena funda o julgamento público. Até então, as relações entre a elite lá ateniense eram relações de vingança pessoal. O julgamento público, você passa a ter institucionalidade, você passa a ter polis, você passa a ter juízos e decisões em razão de critérios institucionais e não de critérios pessoais, né? E quanto mais evoluída a democracia, mais institucional ela é. Ou seja, você pode ter, às vezes, uma péssima pessoa como juiz. Você pode ter um sujeito autoritário como ministro do STF, mas ele vai acabar agindo de uma forma democrática e constitucional por conta da instituição. Então, quanto mais evoluída a democracia, mais institucional ela é e menos dependente de pessoas. Mais pública e menos particularista, portanto. Né? Mais pública e menos privada. Né? Ao surgimento da política que foi registrado nessa tragédia, né? A primeira tragédia que se conhece, foi deixada de forma escrita, né? Ela funda duas coisas importantes. Primeiro, a distinção do público e privado. Hoje em dia, na chamada pós-modernidade, Fábio, uma coisa muito vulgarizada, com certo traço Foucaultiano, mas que é muito vulgarizada, de falar, não, a minha intimidade também é política. Depende, calma aí. Entendeu? Existe uma institucionalidade na política que separa público e privado. Né? E a separação público e privado implica nisso. Instituições serem mais fortes que pessoas. Né? E o segundo elemento importante é que, numa frase do monólogo que eu falei da deusa Palatena, ela fala uma frase muito interessante: não contaminem a pureza das nossas leis com seus estratagemas. O que ela quer dizer isso? A autonomia do direito. Né? Porque junto com a política se funda a política por um julgamento público, logo se funda o direito também, a ideia de justiça. Ou seja, o direito é um agir político, mas que não deve se dar por razões de disputa de poder, deve se dar por razões de justiça. Né? E justiça hoje é a aplicação da Constituição. Por isso, quando você fala de moda, você tem razão, mas você me preocupa, porque a Constituição não mudou em nenhum desses momentos. Exato. A mesma. O que quer dizer? É isso. E garantismo no Brasil é usar uma expressão usada equivocadamente. E juristas fazem isso. Né? A gente não faz quando fala na palavra no sentido comum que ela acabou ganhando. Uma ideia como se fosse uma defesa moral e política dos direitos e garantias. Não é isso. O garantismo, na sua modalidade pós-Segunda Guerra Mundial, surge na Europa como uma forma de acolher, pelo positivismo, é uma forma positivista de interpretação do direito, né? Pelo positivismo, acolher o fato de que nós passamos a ter constituições rígidas, que estabelecem, vamos dizer, regras com conteúdo ideológico, político, moral, etc. E que o cerne dessas constituições são os direitos e garantias. Né? Portanto, vamos dizer assim, aplicar direitos e garantias não é por uma crença particularista, pessoal do que eu acho justo. Aplicar direitos e garantias é uma determinação da Constituição, é uma determinação institucional. Não há opção entre ser ou não garantista enquanto essa Constituição estiver vigendo. Não há outra opção que não, vamos dizer, se colocar como juiz de uma forma garantista, mesmo que o juiz não acredite nisso. Mesmo que o juiz ache que esse negócio de direitos é uma balela, etc. Tal, que o importante é punir, ele pode, pessoalmente, acreditar nisso, mas se a democracia estiver madura, ele vai agir de forma institucional, aplicando esses direitos e garantias. Agora, doutor Pedro, esse momento de afirmação institucional da instância da justiça
ele também traz uma reação, porque hoje existe uma apropriação da verdade factual, enfim, pelos portadores dessa oratória aí baseada, a retórica baseada em fake news e tudo mais. Então vai haver um momento de grande provação a partir das eleições, porque a ameaça já está colocada. Ou seja, se a extrema-direita brasileira conquistar a maioria do Senado, fala-se em retirar algumas garantias da Suprema Corte, principalmente. Eu gostaria de saber do senhor qual é o tamanho da ameaça na sua visão. Enquanto essa Constituição estiver vigente, no ponto de vista jurídico, isso não pode ser feito, porque isso altera, inclusive, o equilíbrio entre os poderes, né? E não pode haver esse tipo de alteração, é cláusula pétrea da Constituição, né? Agora, se eles politicamente vão conseguir fazer isso, essa é a nossa luta, vamos dizer, como defesa da democracia. A extrema-direita, em todo lugar do mundo que ela atinge poder ou importância social, ela ataca o judiciário. A Hungria agora reduziu a idade de aposentadoria dos integrantes da Suprema Corte húngara, né? A Turquia prendeu mais de 2.000 juízes, né? Nos Estados Unidos, o executivo ataca e pressiona claramente a jurisdição, o judiciário, a decidir de acordo com as suas intenções políticas, né? Ou seja, aqui no Brasil, o STF sofre imensos ataques. Tudo porque a extrema-direita quer destruir o judiciário. Nem no nazismo houve destruição do judiciário. As ditaduras não são formas de Estado que podem prescindir de leis e justiça, porque o mercado capitalista, para se reproduzir, demanda aquela estrutura burocrático-liberal de leis e judiciário, etc. O mercado se realiza por contratos podem ter divergência, a divergência tem que ser sanada por um juiz, a propriedade se transfere, por exemplo, de pai para filho, por decisões judiciais. O direito penal comum é importante para garantir a própria existência da propriedade, da liberdade, etc. Ou seja, o que se observou nas ditaduras do século XX é que eles tinham um braço de Estado de exceção e um braço de Estado normativo, como se fosse um Estado de direito. Aqui no Brasil também. Havia doicode, oban, tortura, morte, mas também havia judiciário, juiz, legislativo, advogado, promotor, né? Então, o que eles querem, portanto, com esses ataques? Eles querem dominar o judiciário. A ideia não é destruir a existência da jurisdição, é dominá-la, é transformá-la num aparelho autoritário dos seus intentos autoritários. Isso a gente não pode deixar, porque isso é destruir de forma definitiva a democracia. Então, nesse momento, por mais mazelas que o judiciário tenha, que a jurisdição tenha, por mais equívocos que pratique, nós temos que defender, porque é uma forma central de defender a democracia. Doutor Pedro, tem uma outra questão. Essa questão é uma questão pontual e o ano vai ser atravessado sob o estigma desse problema, que é a interferência de fatores extrajurídicos sobre a escolha de ministro do Supremo. Por exemplo, não se sabe aqui qual é que vai ser o resultado da indicação do Jorge Messias, mas, a rigor, além das qualidades na área jurídica que ele tem, desponta a questão da religiosidade dele por ser evangélico, que facilita por um lado, dificulta por outro. Eu queria saber do senhor, porque vai longe o tempo, décadas atrás, tudo que se criticava no Supremo em relação a essa questão da adesão religiosa era a existência de um crucifixo no plenário do Supremo. Mas hoje a questão é a questão central. Eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essa transição e que importância o senhor atribui a esse fator, né? De repente, a apropriação religiosa do plenário do Supremo Tribunal Federal. Veja, eu defendo intensamente a indicação do ministro Messias para a função de ministro supremo, né? Mas não o faço por conta da religião dele, por uma razão que eu falei que é óbvia, desde Ésquilo. Estamos falando de 2.500 anos atrás, início do período axial, né? 2.500 anos de tradição, né? Por quê? Porque a questão de religiosa é uma questão privada de cada um. Não é esse fator que deve levar uma pessoa a ser ministro do Supremo. O que deve levar o ministro Messias a ocupar um cargo no Supremo deve ser a real qualidade jurídica que ele tem, formado na Federal de Pernambuco, com doutorado na UNB, passou num concurso dificílimo, que é o de advogado público, né, de procurador da Fazenda, exerceu a carreira nessa função e foi, para mim, o melhor AGU que nós tivemos, pelo menos no tempo que eu advogo, 40 anos para cá. Não conheci melhor AGU que ele, né?
advogado-geral da União. Agora, então, essas qualidades é que devem levá-lo a ser ministro. Não se deve nem cogitar essa questão de religião. Até porque temos que colocar claro, se o ministro se vê perante uma crença religiosa dele e aplicar a Constituição, ele deve aplicar a Constituição. Se ele não estiver disposto a isso, ele não deve ser ministro supremo. Deve ser pastor, outra coisa. Ou seja, é óbvio que a cristandade deixa traços na nossa Constituição, traços legítimos. Por exemplo, a ideia de direitos, a ideia de ser humano vem de Paulo de Tarso, de Jesus de Nazaré, né? Essa ideia de humanidade, né? Na realidade vem um pouco antes, até vem dos judeus, né? Mas o pensamento judaico-cristão é o fundamento primário da ideia de direitos, né? Então, esse tipo de registro histórico é muito importante. Legal. Agora, uma coisa é você aplicar direitos que estão previstos na Constituição e que lá atrás tiveram uma origem histórica vamos dizer, na forma judaico-cristã de religiosidade. Outra coisa é você querer agir como religioso sendo ministro supremo. Não se pode ser assim por causa da institucionalidade. Porque o que é público, o que é privado, como eu falei aqui. Isso foi a fundação da política, né? Então, quando nós vemos o debate público ser tomado por questões como essa, é um imenso atraso. É um sinal ainda de mais que medievo que a gente tem, né? É um sinal de muito atraso, em termos não só da evolução da democracia, como da própria evolução do Estado, da política e da institucionalidade. É um atraso evidente que a gente tem na nossa sociedade, e isso é muito forçado por uma extrema-direita que tem um caráter, vamos dizer, teocêntrico, propõe um Estado religioso, o que é um imenso atraso. É um medievo, né? É um atraso histórico isso, né? Então, eu acho que existem razões mais do que consistentes para a gente apoiar o ministro Messias, sem precisar recorrer à religiosidade dele, que é para ser respeitada, mas não para ser levada em conta na sua indicação e nomeação. Doutor Pedro Serrano, muito obrigado pela contribuição ao debate político, ao debate jurídico também, e bom 2026 para todos nós. E como pudemos observar na entrevista do jurista e professor Pedro Serrano, o ano de 2025 representou um momento de amadurecimento institucional para a democracia brasileira. A mensagem deixada pela condenação dos golpistas transcende a punição individual e estabelece um marco histórico. A nossa geração não aceita ofensas à ordem constitucional. Pedro Serrano nos trouxe uma reflexão fundamental sobre a maturidade democrática. Quanto mais evoluída a democracia, mais institucional ela é e menos dependente de pessoas específicas. A política nasceu, como ele nos lembrou, citando Ésquilo, com a separação entre público e privado. E isso significa que instituições devem ser mais fortes que indivíduos. E também nos alertou para os desafios que ainda enfrentamos. A extrema-direita, em todo o mundo, ataca o judiciário quando alcança relevância social, buscando não destruí-lo, mas dominá-lo e transformá-lo em um aparelho autoritário. E por isso, defender a independência do judiciário, apesar de suas mazelas, é defender a própria democracia. E sobre a indicação de ministros ao Supremo, Serrano foi categórico. A questão religiosa é privada e não deve interferir. O que deve prevalecer é exclusivamente a qualificação jurídica profissional. E quando o debate público é tomado por questões religiosas, estamos diante de um imenso atraso, não apenas da democracia, mas do próprio Estado e da institucionalidade. O ano de 2026 nos trará novos desafios. A defesa da democracia exige sempre vigilância constante. E esse foi o nosso Jornal Hora Jurídica de hoje. Uma boa noite a todos, uma ótima passagem de ano e até a próxima edição. Em 2026, a gente se vê.